Como foi anunciado aqui, a palestra de hoje, o estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, que tem o título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E para mim foi reservado os itens de 4 a 7. Os itens 4 e 5 falam das diversas categorias de mundos habitados. E os itens 6 e 7 falam do destino da Terra e causas da miséria humana. Então nós sabemos que a casa do Pai, que Jesus diz que iria preparar para nós, é o universo, e as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E os diversos mundos, eles estão em condições diferentes uns dos outros, como nos ensinam os Espíritos. Esses mundos foram ou serão habitados, e as humanidades que os habitam podem ser do mesmo grau da Terra, como também física e moralmente inferiores ou mesmo superiores aos espíritos que povoam na Terra. No universo, a Terra é apenas um pequeno mundo, como tantos outros. Não é? Kardec, através dos estudos, dos relatos de muitos espíritos de diferentes graus evolutivos, ele fez uma classificação dos mundos habitados, uma classificação relativa em comparação com a Terra. Não é? Quer dizer, o ponto de partida dele era a Terra. Não é? E todo o nosso conhecimento, ele é feito por parâmetros, por comparações. Não é? E Kardec aprendeu que há mundos mais atrasados e outros mais adiantados do que o que habitamos, pelas informações da espiritualidade superior. É um dos princípios da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados, como consequência da existência, da imortalidade dos espíritos e do seu processo evolutivo, e da criação da parte de Deus, uma criação constante de novos seres vivos que um dia se transformarão em espíritos. E os espíritos, sendo imortais e sendo constante criação dos mesmos, e todos sujeitos à evolução, segundo o livre-arbítrio de cada um, tem de haver moradas, lugares apropriados para esses espíritos. Não é? E segundo o ensinamento dos espíritos, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto física como moralmente, e sempre de acordo com o grau de evolução dos seus habitantes. Quanto mais atrasados, quanto mais materializados sejam seus habitantes, né, mais inferior é esse mundo, esse planeta. E assim Kardec aprendeu que existem mundos inferiores, intermediários e superiores, havendo em cada tipo. Tudo bem? Havendo em cada tipo diversos graus de diferenciação evolutiva. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas e a vida moral quase não existe, né? É mais material, de modo que seus habitantes vivem quase que exclusivamente objetivando a sobrevivência, a satisfação de suas necessidades físicas e materiais. Nos mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos, os homens vivem mais guiados pelos instintos do que pela razão, né? Pois a razão, aí nos mundos primitivos, é que ela começa a desabrochar.
Nas lutas pela sobrevivência, na satisfação de suas necessidades físicas e biológicas, esses espíritos vão desenvolvendo suas qualificações espirituais, lentamente e de uma forma muito egocêntrica, preocupados apenas consigo mesmo, preocupados com eles mesmos. E esse egocentrismo parece-nos absolutamente necessário para que o homem desenvolva mais tarde, e muito mais tarde ainda, não é? O amor por si mesmo e depois, na sequência, em épocas ainda mais avançadas, o amor ao próximo. Ele precisa aprender, né, o amor por si, para ele também poder, com a própria evolução, com a própria sequência, para amar ao próximo. E a Terra já foi um desses mundos primitivos, né? Nos mundos intermediários, o bem e o mal se mesclam, predominando o mal, quanto mais rude e atrasada a sua humanidade. E o primeiro, quanto mais caminhou sua humanidade no seu desenvolvimento intelectual e moral. Quanto ao desenvolvimento intelectual e moral, se torna preocupação de muitos, talvez da maioria, e quando esta maioria busca com determinação a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, este mundo está preparado para mudar de categoria, não é? Nós devemos lembrar que Kardec se apoia muito nessa tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, não é? E essa trilogia, liberdade, igualdade e fraternidade, é o que fez, né, o que alavancou e deu sustentação para a Revolução Francesa. E nós devemos nos lembrar que com a Revolução Francesa, não é, cessou aquela discrepância, nobres e plebeus, né? Burgueses e plebeus, né? Com a Revolução Francesa, isto desapareceu. Se não houvesse tido a Revolução Francesa e não houvesse posteriormente alguma outra revolução, nós ainda continuaríamos com nobres e plebeus, né? Muito bom. E ainda em termos de liberdade, vejam, a liberdade para nós temos liberdade total no pensamento, não é? Porque temos liberdade total no livre-arbítrio, mas na liberdade entre nós ela é relativa, não é? Porque a minha liberdade vai até um determinado ponto, porque dali para frente é a liberdade dela. E segundo nós, vamos dizer, acho que todos aí já leram O Nosso Lar, né? Já leram obras espíritas, e que falam que os espíritos, pelo pensamento, eles pensam em ir para Vassouras, ele só pensou, já está lá, não é? Por isso é que tem um livro, eu vou lembrar o nome do autor. Longe é um lugar que não existe, é só você pensar que você está lá, não é? Então, uma mãe que sente saudade do filho, que está, vamos dizer, ela mora aqui no Rio, o filho está em São Paulo, é só ela pensar que ela está com o filho, não é? Quer dizer, nós ainda não temos, né, essa facilidade de pensar e já estamos lá, estamos juntos, né? Mas estamos, né, vibrando lá junto com ele, afagando ele, dando um beijo nele, né? Quer dizer, e recebendo também a vibração dele. Só que, vejam, nos mundos mais evoluídos, né, nos mundos já evoluídos, isso é normal.
não é? Mas qual é a diferença entre esses mundos evoluídos e o nosso mundo? Não é? É que nós nos preocupamos muito com a parte material. Não é? O que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos vestir amanhã, como será o amanhã, como será o meu emprego, vou sair de férias, vou ser mandado embora. Quer dizer, a nossa preocupação é material. Nós pouco nos preocupamos com a parte moral, com a parte espiritual. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E ao passo que esses mundos mais evoluídos, né, qual é a preocupação deles? É o amor que Cristo ensinou, né? É o amor puro. Eles só estão preocupados com o amor, né? Em distribuir amor, em fazer, né, as criaturas melhores, né, ajudando Jesus, ajudando Deus a conseguir, né, elevar, né, os superiores, ajudando, vamos dizer, nós aqui ainda inferiores, né? Nos mundos superiores, o bem prevalece. A luta pelos valores materiais é inexistente. Trabalha-se pelo bem de todos, através do bem, da fraternidade e da solidariedade, né? Nós falamos muito em fraternidade, mas às vezes, olha, eu vou dar vou fazer um favor lá para a dona Cleonice, mas de vez em quando a gente, não, acho que não, né? Ontem ela me puxou as orelhas, né? Hoje ela não me respondeu, né, legal, né? Quer dizer, sempre às vezes temos uma consideração assim, né? E principalmente a esposa, o marido com a esposa com o marido, nós sempre, né? E nos mundos superiores não existe isso, né? Não existe isso, né? Vejam, o Chico, perguntaram para ele quantas vezes ele perdoou, ele falou nunca, não perdoei nunca. Mas como, Chico, você nunca perdoou? Né? Não, porque nunca ninguém me magoou, nunca ninguém fez coisas erradas para mim. Né? Quer dizer, e a gente está sempre se lembrando aí, olha, o Zezinho lá me pisou no pé, o Zezinho lá era para ele fazer isso, ele não fez, né? Era para ele me dar aquilo, ele não deu, né? Quer dizer, sempre nós estamos preocupados com, né? Não estamos preocupados com o perdão, com o amor, né? Então vamos lá. Quanto mais elevado pelo adiantamento espiritual dos seus habitantes, mais reina a felicidade e a paz, né? Porque vejam, por que nós sempre às vezes ficamos aí com dificuldades e os pensamentos nossos, né? Quer dizer, como diz aquela musiquinha, e o nosso pensamento parece uma coisa à toa, e como é que a gente voa quando começa a pensar, né? E aí o pensamento não para, né? Quer dizer, como diz o garoto, é um peão, né? Está sempre rodando. E às vezes nós não queremos pensar, mas pensamos. Eles não têm essa dificuldade, não é? Então, quanto nós ainda temos essa dificuldade de pensar, porque isso às vezes nos atrapalha, né? Nos põe deprimidos, nos põe assim, com o pé lá atrás, né? Eles não têm isso, porque eles veem as coisas de um lugar mais alto, né? Então vejam, e aí nós podemos nos perguntar, por que nos faz falta paz, felicidade, né? Lembrando que Jesus disse, o reino dos céus está em vós. Se o reino dos céus está em nós, por que nos falta paz? Por que nos falta felicidade, né? É nossa preocupação com as coisas materiais, né? Como nós falamos, lembrando nos mundos superiores, as preocupações são inteiramente com o amor do Cristo Jesus. Então Kardec faz uma classificação mais diferenciada entre as três categorias que nós falamos, sempre de acordo com o grau de adiantamento dos seus habitantes. Mundos primitivos,
Os mundos primitivos, com homens bem animalescos, né? Vivendo quase que exclusivamente segundo seus instintos, cada um por si, e somente após algum desenvolvimento da razão começam a perceber o outro como uma criatura, como um indivíduo igual a ele, né? O mundo de expiação e de provas, conhecido por nós, pois vivemos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, e onde o mal predomina, e o bem encontra dificuldades para agir, né? Mundos regeneradores, cujos habitantes são mais felizes do que na Terra, embora ainda tenham débitos a expiar. Todavia, essa expiação já não é feita com tanta angústia e sofrimento como na Terra, visto que seus habitantes a compreendem como libertação de um passado de ignorância, né? E faltas contra seus irmãos. Expiam-nas com alegria no exercício do bem a todos, né? As grandes dificuldades que nós temos é porque nós ainda não nos libertamos, né, do nosso passado. E o nosso passado, vejam, a melhor encarnação que já tivemos e que temos é esta, né? Porque as outras foram inferiores a esta. Então, vejam que cada um de nós aqui ainda tem dificuldades, né? Não tem um que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Todos nós temos. Aí a gente pensa, não, mas o rico não tem, né? O rico tem tantas ou mais do que aquele pobre que às vezes o Fonte Viva ajuda ele com uma cesta básica, né? Às vezes esse que recebe a cesta básica, ele está muito mais desprendido, né, das coisas materiais do que, às vezes, um rico, um nobre, né? Mundos felizes, onde o bem supera, tornando-se o viver pleno de realizações nobres, em gozos espirituais que nós, homens da Terra, nem temos condições de avaliar, né? E vejam, é o primeiro depois dos mundos de regeneração, né? Vem os mundos felizes, e nós não temos condições de avaliar, né? Mundos celestes ou divinos são a morada dos espíritos purificados, onde o bem, o amor, reina absoluto no coração e na mente de todos, né? Sempre lembrando que quando nós falamos muito no coração, e a espiritualidade também nos fala muito do coração, que nós temos diversos centros de força, né? E um dos centros de força é o cardíaco. E é aqui que se formam os nossos sentimentos, né? E às vezes os sentimentos bons e os sentimentos não muito bons, né? E vejam, o Chico tinha uma cadelinha e ela era muito doente. E ela tinha um sofrimento atroz, né? E ele tinha o vizinho que tomava conta, ajudava, porque o Chico sempre estava viajando e esse senhor ajudava ele, né? Mas o Chico, todo dia, enquanto ele estava lá em Uberaba, ele estava, todo dia, ele ia lá, conversava com a cachorrinha, dava o remedinho, dava o alimento, e quando ele saía, ele pedia a esse senhor para que assim o fizesse. Um belo dia, Chico teve que viajar e o sofrimento da cachorrinha aumentou mais ainda, né? Aumentou porque o Chico deixou, a cadelinha sentiu mais ainda. Quem tem um animalzinho de estimação sabe como é, né?
quem não tem não pode avaliar, né? Eu, como tive criação de cachorro, e Maria José Bildan, ela diz, olha, nunca mais eu quero um animalzinho. Ela diz que nem peixinho no aquário ela não quer, né? Porque o sofrimento é muito grande, né? A gente se apega. E aí, o Chico viajou e a cadelinha aumentou mais o sofrimento. O que aconteceu? Esse senhor levou para o veterinário e o veterinário sacrificou a cachorrinha. Quando o Chico retorna, ele ficou extremamente preocupado, né? Ele foi e perguntou, e a minha cachorrinha? Ah, Chico, ela morreu, né? E contou como foi. O Chico ficou numa tristeza, né? Quer dizer, perdeu aquela coisinha linda, boa, agradável para ele, né? E que ele não queria perder. Passou um tempo e Emmanuel não psicografava, né? Não chamava o Chico para psicografar e também não atendia para psicografia. Aí o Chico perguntou, Emmanuel, por que você está me tratando assim? Chico, no teu coração ficou uma escuridão aí, né? Enquanto tiver essa escuridão, nós não vamos poder psicografar. Você não vai ter condições de psicografar. E aí, Emmanuel orientou o Chico. Ele precisava esquecer, né, aquela mágoa e tirar. Nós todos sabemos, ou pelo menos os mais antigos sabem, né? Foi na década de 60, no final de 50, o Divaldo teve que fazer uma cirurgia cardíaca, né? E foi meio às pressas. Quando ele acorda da anestesia, chega Joana de Ângeles. E ele diz, Joana, como é que você me deixa acontecer isso no meu coração, de ter que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Ela disse, você lembra da mágoa que você trazia assim, 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 né? Isso é que provocou esse problema no seu coração. Eu estou dizendo isso, estou citando, né, duas pessoas de maior respeito na doutrina espírita, né? O Chico, que para mim é o Senhor Amor, né? E o Divaldo, né? Que é uma pessoa maravilhosa e é um dos maiores oradores, quer dizer, é o maior orador da atualidade, né? No mundo todo, orador espírita. Porque vejam, eles tiveram os problemas. Será que nós não temos também as nossas recaídas, né? E temos as mágoas no coração? E um detalhe, o nosso sentimento projeta para o pensamento, né? E o pensamento projeta na fala ou na ação, né? E tudo aquilo que nós pensamos fica registrado na nossa aura, na nossa psicosfera, né? Então, se nós pensamos bem, aquilo está refletido. Se nós pensamos mal, fica refletido. Tá certo? Aquilo de negativo que eu pensar vai estar registrado na minha psicosfera, na minha aura, né? Eu já comentei aqui, quando nós desencarnarmos, nós não precisamos dizer, olha, né, eu assisti, eu frequentei, eu era assíduo, eu era trabalhador lá no Fonte Viva, e aí eu fiz lá um estudo, fiz diversos estudos, era amigo de Dona Clotilde, tá vendo? Até me atrapalhei, né? Da Dona Cleonice, né? Não precisamos falar nada, nem apresentar currículo, nem nada, porque quando nós chegamos lá, está tudo estampado na nossa psicosfera, né? Quer dizer, então precisamos cuidar, né, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e
das nossas ações. Então, esse é um dos motivos que nós ainda temos dificuldade, né, da paz, da alegria. Então, vejamos, os mundos primitivos de expiação e provas, expiação e provas e regeneradores, né, servem de moradia aos espíritos sujeitos às leis de reencarnação em mundos materiais, porque ainda estão em desenvolvimento do seu potencial espiritual. Toda a potencialidade do nosso espírito, né, nós vamos desenvolvê-lo encarnados. Por quê? Na erraticidade, a erraticidade é o período em que nós, vamos dizer, é o período que nós desencarnamos, permanecemos no espaço, né, vamos dizer assim, até a próxima encarnação. Então, esse período chama-se de erraticidade. Então, na erraticidade, nós vamos aprender, né, mais, vamos entender, né, vamos ver melhor aonde erramos, aonde não erramos, né? E uma coisa é certa, para nós que já estamos frequentando a casa espírita, uma coisa é certeza: na reencarnação de cada um de nós, né, nós também participamos do planejamento e foi dado, olha, isso aqui é o planejamento, é isso? Você está de acordo? Está de acordo? Vai fazer isso? Vou. Né? Só que aí, felizmente, a gente esquece, né, tem o esquecimento, porque se nós não tivéssemos esquecimento, talvez nós estaríamos aqui nos degladiando, né? E não estamos. Nós estamos um vibrando pelo outro, né? Por quê? Quanto mais nós vibrarmos aqui pela casa, pela acolhida que ela nos dá, para receber toda a bênção que a espiritualidade está nos assistindo, não é? Melhor nós recebemos da espiritualidade, não é? Quer dizer, bênçãos de luz, de paz, de amor, e às vezes até um probleminha que nós tenhamos, ele está sendo resolvido aqui, às vezes um problema até mais sério, né? Tenho certeza disso. Então vejam, só que lá na espiritualidade, na erraticidade, nós vamos aprender, né? Lá é a teoria, mas como existe aquele velho chavão, né? A teoria na prática é outra, né? Aí nós vamos praticar o que combinamos lá. Nem sempre vamos corresponder, né? Uns vão acertar mais, né? Outros vão acertar menos. E eu sempre digo o seguinte: na escola, né, nós não precisamos ter 10, só 10, né? Por quê? Tem escolas que de 7 a 10 está aprovado, tem outras escolas de 5 a 10, né? Então, Deus não faz questão de que nós tenhamos só 10, né? Podemos dar, né? Quer dizer, Deus é Pai, né? E nos acolhe, sabe das nossas fraquezas, e se nós tivermos aquela média que dá para passar, Ele nos aprova, tá certo? Então, depende de nós, né? Quer dizer, não quer dizer aqui que todo mundo vai ficar meio, né? O Martins é meio terrorista, né? Fica pondo terror na gente. Não, não é assim não, né? Quer dizer, era para fazer o melhor, né? Mas, e também não é para fazer o mais ou menos, né? É tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Se não deu para tirar 10, tirou um 7, olha, já está aprovado. E se a escolinha lá, eles aceitarem de 5 a 10, tirou 6, 5, né? Já estamos caminhando. Muito bem. Então, enquanto nós tivermos dificuldades, nós temos que reencarnar num mundo, já que estamos aqui no Provas e Expiações, né?
E tenho certeza que todos nós aqui vamos continuar no mundo de provas e expiações, ou já vamos para um mundo de regeneração. Dos que estão aqui, nenhum vai para um mais inferior, porque isso pode acontecer. Porque se eu começar, né, a aprontar 1001 coisa errada, o que vai acontecer? Né? Lá na próxima encarnação, olha, você vai lá para um mundo primitivo, porque no de provas e expiações você não foi aprovado. Né? Muito bom. Então vejam, os mundos felizes, celestes ou divinos, são para os espíritos que não precisam mais do concurso de mundos materiais. Por quê? Porque eles trabalham, aprendem, criam de outras formas, colaboram eficientemente nas obras do Pai, nas obras de Jesus, nas obras de Deus, auxiliando seus irmãos em desenvolvimento. Vivem a vida do espírito imortal. Né? Os espíritos encarnados em mundos materiais não permanecem sempre no mesmo. Quando nada mais tem de aprender com as experiências que ele proporciona, passa a reencarnar-se em um mundo superior, onde continua fazendo a sua evolução e o seu desenvolvimento. E assim sucessivamente, até atingir o estado de espírito puro. É assim que se cumprem as palavras de Jesus: nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderá. São sábias e perfeitas as leis divinas. Né? Então temos a certeza que se nós fizermos as nossas tarefinhas, né? Não precisa ser as tarefonas, mas se nós, né, estivermos já preocupados na solidariedade, na fraternidade, né, na igualdade, sabermos que somos todos iguais, né, Jesus vai nos buscar mais depressa. Né? Até aquele mais endurecido que está lá na crosta, no umbral, Jesus não vai perder aquela ovelha. Né? Por isso, quando nós vemos aí, às vezes, algum crime, alguma coisa assim, não vamos julgar. Né? Porque o julgamento pertence a Deus. Né? Nós não sabemos a história daquele espírito. Às vezes, ele deu um tanto trabalho e ele chegou ali num ponto, né, em que aquele erro para ele não está sendo tão grave. Né? Porque ele já começou uma recuperação. Então não vamos condená-lo. Né? Porque a primeira noção nossa é: precisa ter pena de morte, precisa ter pena disso, pena daquilo. Não, deixa para Deus julgar. Né? Não vamos estabelecer nenhum critério. Né? Muito bom. Quando, após um relativo desenvolvimento intelectual em mundos inferiores, se inicia o desenvolvimento moral, e este crescendo na mente e na sensibilidade, sendo vivenciado dentro das possibilidades de cada um. Né? A vida material vai deixando de influenciar com exclusividade o homem, de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E o Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. A transformação acontece nas sucessivas encarnações. Lembrando, como já falamos, que esta é a melhor oportunidade, é a melhor encarnação que nos foi concedida e devemos aproveitá-la. As pessoas que buscam mais os valores espirituais sentem-se felizes pelo dever cumprido e elevam-se em busca de paragens mais espiritualizadas. As pessoas que se entregaram aos valores e prazeres materiais sentem-se presas ao visgo da terra e não conseguem desprender-se dela com facilidade.
E vejam, são tantos e tão variados os estados das almas que deixam o corpo físico, né? Cada um está no plano espiritual ligado aos sentimentos, emoções, ideais, ações que vivenciaram quando encarnados, né? Então, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos ideais, né? E as ações que nós praticamos, é o grupo que nós vamos nos encontrar, né? Se nós gostamos da casa espírita, estamos preocupados em aqui dar o nosso trabalho, aqui nos reunimos, né, nos sentimentos mais elevados, né, nós vamos desencarnando, vamos nos encontrar com espíritos da mesma situação, né? Se o espírito de um jogador de cartas, né, quando ele desencarna, ele vai se associar, ele vai se encontrar, né, com aqueles que fazem sintonia, né? Então, de acordo com o sentimento, de acordo com os ideais, as emoções, é o que ele vai vivenciar. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 230, essa questão diz o seguinte: como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma? E aí Emmanuel nos responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura para exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos procederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança que podemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo, né? Então, essa água que nós vamos beber, qual é? Né? A água viva do Evangelho, né? A água viva da doutrina espírita, né? E esse é um trabalho individual, né? Esse é o trabalho individual. Por quê? Veja, a casa espírita nos ajuda, né? Aqui nós estamos recebendo o amparo, a ajuda, as bênçãos do plano superior. Vamos ao passe, tomamos o passe, né? Recebemos uma carga de energias, né, que são necessárias ao nosso corpo, ao nosso perispírito, ao nosso espírito, né? Depois temos a água frutificada. Tudo isso é para o nosso bem, né? Mas aquela transformação lá dentro tem que ser de cada um de nós. Erasto, na Revista Espírita de setembro de 1861, nos afirma que todos nós devemos questionar que proveito temos tirado de nossos estudos espíritas e que melhora moral resultou isso, né? Isso está na Revista Espírita de setembro de 1861, né? Nos questionarmos que benefício, que proveitos eu tenho tirado dos estudos espíritas e que melhora moral resultou isso para mim, né? Para mim, para minha família, para minha casa, para o meu lar. Que proveito eu estou tirando isso para melhorar a minha situação, né? Não a situação de relacionamento no meu trabalho e assim por diante. E Erasto diz: porque vós o sabeis, não basta dizer sou espírita e encerrar no fundo de si mesmo esta crença, mas o que vos é indispensável saber é se os vossos atos estão conforme as prescrições de vossa fé nova que é. Não será de mais repetir amor e caridade. É de Erasto, né? Às vezes, o Richard Simonetti diz que numa das suas lições, ele diz que encontrou um velho amigo, fazia tempo que não ouvia, e
ouviu num centro espírita. Ô fulaninho, como está? Tudo bem? Opa, estou frequentando aqui, aqui na casa espírita, faz 10 anos que eu frequento aqui a casa espírita. Ah, é? Que maravilha! E o que você está fazendo lá na casa espírita? Né? Qual é o trabalho que você já está fazendo? 10 anos? Né? Já tinha que fazer alguma coisa, né, dona Clícia? Não é? Não, eu só vou lá, rapaz, e tomo passe, ouço os estudos, faço os estudos, né? E está sendo uma maravilha para mim. Não é? Quer dizer, não está utilizando as ferramentas que ele está recebendo. Não é? E sempre devemos nos questionar como está o amor e caridade, né? No meu pensar, no meu falar e no meu agir. Né? Porque Francisco de Assis, no século XIII, né? Numa de suas cartas aos frades, nas cartas ele fazia recomendações aos frades, e ele recomendava 3 disciplinas: pensar, falar e agir. Pensar, vigiar nossos pensamentos. Falar apenas o que seja útil. E agir, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Não é? Vejam, é difícil vigiar os nossos pensamentos, não é? Mas para isso Jesus nos lembrou, né? Orai e vigiai. O pensamento não quer mudar, né? Faça a tua oração, seja vigilante, né? Faça todo o possível para que esse pensamento não muito positivo saia aí da tua mente, né? E o cuidado no falar, né? Quer dizer, se eu falar alguma grosseria com Dona Cleonice, não adianta depois vir e falar: ô Dona Cleonice, a senhora me perdoe, né? Eu falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. Primeiro se pensa e se fala, né? Então, graças a Deus, ela é minha amiga, né? E eu nunca, né? Fugi do limite, né? Opa, né? Tá certo? Eu só estou dando o exemplo. As mudanças do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, acontecem pelo esforço próprio, pelo esforço de cada um de nós. E após reflexões sobre nós mesmos, sobre nossas ações e reações, do nosso viver cotidiano, aqui ou quando estivermos na erraticidade. Despertamos no plano espiritual como realmente somos, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Analisando o novo estado, o espírito já consciente do que lhe aconteceu e acontece, pode o recém-desencarnado querer mudar-se ou não. Convém lembrar que dentre os mundos da mesma categoria há diferenciações, sempre de acordo com o grau de evolução. Né? Cada um de nós está num degrau. Né? E atingido esse degrau, nós não descemos, nós não retrocedemos, é daí para frente. Ou então podemos parar. Né? Assim, há mundos de expiação e de provas piores ou melhores do que a Terra. Pode-se permanecer no mesmo quando esse mundo muda de categoria, continuando a oferecer, então, oportunidades de novas experiências mais adequadas ao grau de evolução de seus habitantes. Mas desde que não se tem mais nada a aprender no mundo em que se está, liberta-se o espírito da necessidade da reencarnação no mundo igual ao que ele estava. Os mundos, na realidade, são estações em que os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Quer dizer, estamos aqui, nesse nosso planeta, no melhor para nós. Estamos sempre no melhor, na nossa casa, no nosso lar, não é? Na nossa família, nascemos com os pais certos, casamos com a esposa, casamos com o esposo certo, temos os filhos certos, não é? Temos o trabalho certo, temos as nossas dificuldades,
certas, né? Que é para o nosso burilamento. Então vejam, quando parecem, e vejam, para eles é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo também prolongarem a permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado ao mal, né? É 8h30. O relógio está andando muito depressa, né? Vejam, destino da terra e causas da miséria humana, né? Já falamos alguma coisa, mas nós vivemos num mundo em provas e expiações e fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa aos valores materiais, com dificuldades de perceber os prazeres espirituais. O bem e o mal estão tão mesclados e o mal tão evidenciado e difundido que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da terra e renegam até a existência de Deus, né? Vejam, a crise que o país tem é uma crise de moral. Desenvolvemos a inteligência, né? Mas as criaturas desenvolvem a inteligência e assumem cargos em que eles teriam que provar, né, a inteligência com a moralidade. Só que esquecem a moralidade e usam a inteligência para deturpar outras finalidades, né? Vivem na busca de suas satisfações pessoais, seja que preço for, ou fecham os olhos e os corações, isolando-se o quanto possível do contato com os considerados maus inferiores. Explica Kardec que esse julgamento é decorrente de uma visão muito estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. Esquecem essas pessoas que a espécie humana não está contida somente neste mundo, né? O universo é infinito, expande-se continuadamente, e nele há mundos habitados por seres dotados de razão e fazem parte da espécie humana. Vejam. Só avançando um pouquinho mais, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz: o mal não é essencialmente do mundo, e sim das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham, não é? Vejam, nós falamos muito do nosso Brasil, da crise do nosso Brasil, mas essa crise de moralidade nós vemos no mundo todo. Em todos os países nós vemos a crise de moralidade, né? Então precisamos atentar para isso. André Luiz, nos seus livros, né, e principalmente no Nosso Lar, ele nos diz que as diferentes moradas é o reflexo dos diferentes níveis vibratórios que estão nelas agrupadas. Na chegada de André Luiz no mundo espiritual, a mente dele estava gravitando entre forças antagônicas, muita culpa, e ele vivia na sua morada de conflito, né? A morada do espírito era uma morada de conflito. Tanto é que ele chega no plano espiritual, no umbral, e ele permanece 8 anos. E nesses 8 anos sofrendo terrivelmente, né? Porque ele estava numa zona interior de conflito e participava do conflito com os outros, né, que se lhe assemelhavam, né? Mas no momento ele faz a viagem dentro dele mesmo e busca a oração, né? E busca Deus. E aí nesse momento o padrão mental dele, o que acontece? Muda, não é? Vejam, nesses 8 anos
a mãe não se afastou dele, né? Agora me falha o nome do mentor dele lá em Nosso Lar, né? Estava junto com ele, né? Não abandonou. Ele estava sendo auxiliado. Mas não adianta, né? Veja, vamos tomar o passe, eu não estou ligado para tomar o passe, né? É a mesma coisa que eu botar um guarda-chuva, né? E aí as energias chegam aqui, escorrendo para cá, para lá, para frente, para trás, mas não me atingem, né? Por isso é que eu tenho que chegar lá, né? E pensar em Jesus, pensar em coisas boas, pensar que eu estou recebendo, né, uma chuva de bênçãos, uma chuva de energias salutares e que aquilo vai me fazer bem. E quando André Luiz assim mudou, o que aconteceu? Né? Ele foi ajudado, né? Aí nós perguntamos, né, qual é a nossa morada atual, né? Será que a nossa morada é de conflito? E os diferentes estados da alma nos é oferecido, né, estações apropriadas ao nosso estado de adiantamento. E qual é o estado da nossa alma que escolhemos viver? É um estado saudável ou contaminado, né? Se estiver contaminado, vamos fazer agora, né, uma trilha, um pensamento, ter uma esperança, muita fé, né? Fé, esperança, e buscar trabalhar na caridade, né? Quer dizer, e a caridade tem que começar comigo, não é? Eu gostei muito desse do folheto, do jornalzinho de vocês, né? Caridade para conosco. Quer dizer, precisamos cuidar bem de nós, para nós podermos cuidar bem do outro, né? Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou fazer bem para o senhor? Não é verdade? Não é? Quer dizer, então, precisamos estar bem conosco, né? Precisamos melhorar e que a nossa morada seja uma morada saudável e não contaminada. Muita paz a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam agora e sempre. Quer que faça a prece? Irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a nossa Mãe Maria Santíssima, o Dr. Bezerra, patrono desta casa. E com eles vamos agradecer a oportunidade que aqui tivemos de receber as bênçãos espirituais com que fomos envolvidos, pelo estudo que pudemos fazer, que pudemos entender, que possamos levar um pouquinho de toda esta vibração, de todo esse entendimento, de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, que guardamos dentro de nós, para o nosso refazimento, o refazimento do nosso coração, dos nossos sentimentos, e que possamos levar este amor e estas vibrações que aqui recebemos para os nossos lares. E ao lá chegarmos, vamos abraçar os nossos familiares, aqueles queridos, aqueles que às vezes temos alguma dificuldade. Vamos abraçá-lo mais firmemente ainda, levando o amor que Jesus nos ensinou. E vamos agradecer por tudo e rogando bênçãos para esta casa, para que ela possa crescer cada vez mais espiritualmente e acolher cada vez mais a cada um de nós e companheiros
que procuram ou que estão à procura de um canto de paz, de amor, de fraternidade. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, abençoe a Dona Cleonice, toda a diretoria do centro, todos os trabalhadores, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nos despeça com a sua paz, a sua bênção e a sua misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus.